Conversa de Mulheres está no ar. Boa tarde a todos, a todas. Sejam todos muito bem-vindos e fique desse lado. Todos são bem-vindos a assistir ao nosso programa. Uma mulher, um projeto, uma conversa séria, mas muito interessante, portanto fique desse lado. Pois é, hoje vamos estar a conhecer mais um tema, hoje vamos dar conhecimento, vamos apresentar um projeto, mas também aqui por trás trazer muito conhecimento, principalmente para si, que é responsável por crianças. Hoje vamos falar aqui da saúde mental para crianças e jovens. Para nós que somos crianças e jovens, não é? Toda a gente é uma criança cá por dentro, todos somos jovens no nosso corpo e na nossa mente. É assim, pensar assim. Mas hoje vamos falar da saúde mental nesta área das crianças e dos jovens, que se calhar para alguns poderão achar que porquê isso? Fala-se assim das pessoas mais velhas. Não. Saúde mental é para todos, porque todos precisamos de viver saúde e também mentalmente. Hoje vamos falar das crianças e jovens. Mas se ainda não sabia... Depois. Exato. Primeiro ainda vamos às nossas redes sociais, porque somos jovens. Temos redes sociais. Então, não, eu pensei que ias falar. Sim. Ficaste perdida no Somos Jovens, temos no as redes Facebook sociais. Conversa de Mulheres e o Instagram Conversa.Mulheres. E ainda estamos no YouTube. Olha, estamos num nível de juventude. Não. Falta-nos o Twitter. Não estamos a twittar. É no... Exato. Um tweet agora. Temos de tratar disso. Temos de tratar disso. Pronto, YouTube, canal Coriagos TV, playlist Conversa de Mulheres, encontra programas completos para rever e, claro, para partilhar com os seus amigos, nas redes sociais, partilhar, dar a conhecer então estes projetos fantásticos. E dar a conhecer os temas, como é o caso de hoje, que podem fazer diferença na vida de um familiar, de um amigo, de um conhecido, e que pode trazer luz sobre aqui algumas dificuldades que a pessoa às vezes nem identifica que está a passar, ou que está a passar e não sabe como lidar, ou que pode recorrer a alguém. Então é para isso que chegam os nossos programas. Isto é sempre, o princípio é muito difícil. Depois o aquecer, corre. depois quando pega. Já ninguém nos para. Podemos. Eu deixo, eu estou simpática. Vamos passar um pequeno separador para depois dar a conhecer a nossa convidada e começarmos a conversa. Já estamos de volta. Cucu. Então vamos dar a conhecer a nossa convidada de hoje e temos a Bruna Paulino. Olá. Olá, boa tarde, seja muito bem-vinda. Obrigada. Então a Bruna é psicóloga. Exato, sou psicóloga, fiz o meu curso, o meu mestrado integrado na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa. O mestrado foi na área de Psicologia Clínica. Depois fiz, durante o meu quinto ano, não é? O estágio curricular num dos centros das Irmãs Hospitaleiras, portanto, na área dos idosos, nada a ver com sim, na o que parte vamos falar hoje, não é? Sim. Psicogeriátrica, exatamente. E depois o meu estágio profissional já foi na consulta de Psicologia Pediátrica do Serviço à Comunidade da Faculdade de Psicologia. E este amor, portanto, já tem aqui uma grande experiência, não é? Alguma já. Alguma já aqui alguns quilómetrozinhos Um bocadinho. de psicologia. E este amor à psicologia vem desde quando? Desde sempre? É curioso porque eu sempre me lembro de dizer que queria ser psicóloga. Sempre. Em pequenina? Já Sempre. sabia o que era um psicólogo? Mais ou menos, ou seja, eu se calhar o que era o psicólogo em si não é? Até porque acho que só descobri mesmo o que era ser psicólogo durante o curso, exatamente. Até porque quando se fala de, pelo menos o que eu conhecia, não é? O que se fala de psicologia é muito psicologia clínica e há muito mais do que isto, não é? Muito mais, não é? Exatamente, então quando cheguei à faculdade é que percebi que realmente existem muitas outras áreas da psicologia, mas sempre senti aqui vocação mais para a psicologia clínica. Mas dizia que queria ser psicóloga em pequenina, porquê? Não sei, eu sempre gostei muito sempre fui uma pessoa muito de conversar. Mas parece muito sossegadinha aqui. Mas não, vai ver. Olha, vocês estavam a dizer que isto começa devagarinho, mas depois ninguém nos fala. Pronto, é igual. E aqui também estou como profissional, não é? Tenho que mostrar o outro lado. Uma boa postura. Exato. Não, mas sempre gostei muito. Sempre me achei uma pessoa muito empática, sentia sempre muito o problema do outro, queria sempre muito ajudar o outro
E até quando me candidatei à faculdade, portanto, na passagem do 12º para a faculdade, eu dizia, se eu não entrar em Psicologia, eu não faço ideia o que é que eu vou fazer da minha vida. E só que candidatei mesmo a... Aquelas várias a curso de opções, era tudo psicologia, psicologia, pelo país universidade, inteiro, A e B, ser psicóloga. exato. pelo país inteiro, só Psicologia, exatamente. Mas eu acho piada é em pequena, porque eu acho que em pequena os miúdos ainda têm, as coisas são tudo muito, sei lá, e saberá dizer melhor que eu, preto e branco, ou seja, há o polícia, há o médico, Ao bombeiro. há o bombeiro, veterinário. eles, por exemplo, já nem sabem muito bem o que é um enfermeiro, às vezes o enfermeiro está ali misturado, está a perceber, é tudo assim muito, ok, artista, dançar, cantar, coisas assim muito, como é que o psicólogo entra aí, não é? Não, Alguém na família? Não, ninguém. Zero. E até porque, por exemplo, nem em pequena recorri a nenhum serviço de psicologia, só mais tarde, só durante a minha adolescência, mas sempre, se calhar também fui sempre ouvindo muito a minha família a dizer, se calhar tem jeito para isto, se calhar eu tinha jeito para pois, psicóloga. às vezes também é assim. E então, ou seja, não sei dizer quando é que houve Ouvia aqui as este bonecas, momento. gostava de Era uma brincar com as boa bonecas, ouvir. elas falavam Sim, consigo e falavam. Claro, brincava Contavam-lhe imenso os às seus bonecas problemas. e criava ali imensos enredos, não é? Mas eu não sei dizer quando é que foi aqui A certeza, a não é? certeza, não é? Mas acho que nunca pensei ser outra coisa. Portanto, sempre aqui no 10º ano já sabia que ia ser psicóloga. Sim. Não sei se fez testes psicotécnicos Não, ou nada, coaching na minha escola nem vocacional. sequer, Foi, nem mas sequer era havia nada psicóloga, aí. portanto já sabia, era só saber qual é que dá para ir para psicóloga. É este, pronto, é Sim, por aqui. por acaso não fiz o percurso mais comum, que geralmente vai-se mais por, quer dizer, dá pelos dois, por humanidades ou por ciências, mas eu acabei por ir por ciências. Nem sabia que dava para ir por ciências. Dá. Mas o dá. mais comum é humanidades. É isso? humanidades, sim, mas na altura, na escola onde eu andava, nem sequer havia humanidades, portanto, no 10º ano escolhi ciências, depois acabei por mudar de escola, mas acabou por correr tudo bem, porque ciências também dava, portanto, Pronto, não havia maravilha, não problema. é? Era um Exato. atalho. Então, Era. e o curso? Chegou lá e era mesmo isto? É assim, se bem que o curso não é, achei que é pouco prático. A prática vem só depois ali durante o estágio, portanto no quinto final. ano, mas não, eu sempre disse que não era um curso difícil, mas talvez por gostar também tanto daquilo. Se calhar se não gostasse tanto da área, eu não acho que seja um curso difícil. Tinha imensa sociologia e essas coisas. Não tanto sociologia. Eu acho que o curso também é muito virado para questões mais de investigação, digamos assim, ou seja, o que é que nós podemos fazer depois a partir daqui. E daí que não tenha tanto esta parte clínica, que depois surge no quinto ano. Mas lá está, eu acho que aprendi mais no meu quinto ano e depois no meu estágio profissional, ou seja, de admissão à ordem, porque nós para ser psicólogos temos que fazer sempre primeiro um estágio de admissão à ordem, depois de terminarmos o curso. Sinto que aprendi muito mais aí do que... Nesses dois... Exatamente, ou seja, há sempre conhecimento que é sempre necessário adquirir durante o curso, mas depois a questão mais prática é só mesmo na prática, não é? Só mesmo na E prática. foi aí que o que mais a fascinou no curso. Sim, depois ali a questão mais o estágio, não é? E é curioso porque ao longo dos anos de faculdade ia sempre pensando que área é que eu quero. Sabia que era clínica, não é? Mas depois população, não é? Quer adultos, quer crianças, quer idosos, e acho que passei por todas. Pensei em todas. Primeiro pensei em adultos, é isto de certeza. Porquê? Porque adultos? Porque é o mais Eu acho que é linear. o mais comum, é o que mais se fala durante o curso, também é o que se fala mais. Eu noto isso, ou seja, quando Se calhar é o mais global, não é? Exato, ou seja, Na quando falamos de realidade, perturbações... em crianças tentamos ser adultos e as pessoas mais velhas já foram também Sim, adultos. depois Portanto, também se fala muito de são adultos, na crianças, também se realidade. fala de crianças. Por exemplo, a idosos fala-se muito pouco, ou seja, fala-se muito pouco sobre esta população. E então, primeiro pensei que era adultos, depois houve uma altura... e depois no início eu dizia assim, adolescentes é que não. Que agora é o que eu gosto mais, mas na altura dizia, adolescentes é que não... Os adolescentes são difíceis, Exatamente, mas assim, deve ser terrível, porque é uma fase, e todos já passámos pela adolescência, Uma descoberta. não é?
Exatamente, e toda a gente pensa nas parvoíces, não é? como Peço desculpa a eu, palavra, estou mas não é? Pá, passamos Fizeram, todas não por é? isso. Toda a gente gente pensa isso, se passou. apanha um como eu, oh meu Deus, estou tramado. Exatamente, não é? Exatamente. Depois houve uma altura que pensei, não, quer crianças. E depois, mais tarde, no quinto ano, como tive a possibilidade de fazer o estágio com idosos, pensei, olha, por que não idosos? E não há é? Ou muita seja, procura da parte dos idosos? Pois a questão é esta, é que muito do trabalho que é feito com idosos é muito, já, por exemplo, idosos que já estão institucionalizados, por exemplo, em centros, em lares, não é? E, portanto, não há aqui muito esta procura. Por exemplo, não se ouve muito falar de um psicólogo, de um idoso que vá à procura de um psicólogo. Que se necessitam, eu acho que é uma população que necessitem muito, até porque fala-se muito de questões de isolamento, não é? Portanto, aqui na idade mais avançada, não é? De idosos, é realmente uma área que necessita muito de intervenção. Quando trabalhou com os idosos estavam institucionalizados? Sim, exato. Mas lá está, eu gostei do trabalho que fiz, no entanto senti que não era um trabalho que me fascinasse, ou seja, eu gosto, acho que é uma área necessária. Mas não para si. Não é que não seja para mim, não para a vida toda, digamos assim. Só assim, Eu acho que não se vê que Exato. pronto, é idoso, daqui, se calhar é um pouco investimento no futuro, não é? Eu acho que é um bocado isso que se sente, Eu não é? acho que é isso, Está-se ali exato. só a tentar travar, se calhar, algumas doenças, algumas questões, mas que a pessoa não tem ali muito... Sim. Está-se, no fundo, a dar melhor qualidade de vida que toda a gente merece, Exatamente, claramente, exatamente. não é? E há pouco dizia, não é, que saúde mental é para toda a gente e, portanto, todas as faixas etárias, não é? Todos nós necessitamos de ter uma boa saúde mental. O que eu sinto é que, talvez também se calhar pela população com que eu trabalhei, porque era uma instituição, ou seja, como era um centro psicogeriátrico, também trabalhava com pessoas com demências e, portanto, se calhar também é uma população muito mais restrita do que... E difícil, Exatamente, provavelmente, não é? exato. Pessoas com demência já é muito complicado, Sim, não é? mas também é bastante interessante o trabalho que se pode fazer com esta população. Por exemplo, fazia estimulação cognitiva que gostei bastante, por exemplo, mais do que a intervenção depois clínica, aquele acompanhamento psicológico. Gostei muito mais de fazer esta estimulação cognitiva, ou seja, por exemplo, estimular a atenção, a memória, ou seja, ir fazendo este tipo de atividades, porque eu acho que isto acaba por promover muito mais a autonomia, a independência e promover muito mais a qualidade de vida. E acho que lá está, um idoso independente e autónomo acaba por se sentir também muito menos isolado, digamos assim. E um fardo, sentir-se um fardo, Exatamente. sentir-se pesado. Às vezes também estão tristes e abatidos por isto, porque têm esta consciência, não é? Exato. Então, porquê esta paixão pelos adolescentes? Curioso, Dá mais porque eu acho que é mesmo um bocadinho por aí, que é uma fase de descoberta, não é? É uma fase de transição, já não são crianças, ainda não são adultos, mas começam à procura da sua independência, não é? É uma Começam um fase bocadinho mesmo... à procura de quem é que são, será isso? Exatamente, exatamente. Começa-se aqui a definir a personalidade, até aqui nós ainda não falamos em personalidade, falamos só de personalidade em adultos, não é? Portanto, É? Exatamente. Ou Não seja, se fala de personalidade em crianças e nós, adolescentes? imaginemos, nós não podemos dizer que uma criança ou um adolescente tem uma perturbação de personalidade. Ok. Podemos... Uma perturbação, mas já tem personalidade. Vai-se definindo, percebe o que eu quero dizer? Por exemplo, Sim. se imaginemos um caso de um adulto de esquizofrenia, não é? Que é uma perturbação de personalidade. Sim. Nós não falamos deste tipo de coisas em adolescentes. Obviamente que podemos ver que há ali, por exemplo, condições que se calhar em adulto, não é? Vai desenvolver este tipo de perturbação, não é? Mas neste caso, por exemplo, em questões mais clínicas, não falamos muito em personalidade. Mas é realmente uma fase de construção de personalidade, não é? Se cada uma de nós ficar a pensar o que era em criança, o que é que foi em adolescente e o que é agora em adulto... Sempre melhor, como o vinho do Porto. Exato. Sempre a ficar melhor. Isto aos 90 vai ser top. Aí é que é perfeito. Sim, exatamente. Sempre a melhorar. E há muita necessidade de trabalhar aqui esta saúde mental com as crianças e com os jovens? Eu acho que, como há pouco estávamos a dizer, é preciso sempre trabalhar em qualquer faixa etária.
que eu acho é que às vezes se negligencia um pouco a intervenção precoce. Ou seja, eu acho que se calhar se nós atuássemos logo nestas faixas etárias, se calhar reduzíamos um bocadinho a intervenção mais tarde, ou pelo menos as pessoas já tinham outro tipo de ferramentas e estratégias depois quando surge a vida adulta. Portanto, sim, acho que é essencial a intervenção nesta faixa. E se em vez de nós falarmos em intervenção já em psicologia clínica, falássemos numa educação Exato. na área emocional e psicológica, exatamente, não é? mas o psicólogo... Estamos a falar de duas coisas diferentes, não é? Sim, sim, mas o psicólogo também faz esse trabalho. Era o que eu estava a dizer, esta questão mais precoce, não é? Ou seja, ainda quando fala em intervenção, não tem que ser esta intervenção clínica, por exemplo, direcionada a uma perturbação, por exemplo, não é? Mas esta questão, por exemplo, de educação emocional, não é? Trabalhar a inteligência emocional. Não há nas escolas. Hoje em dia já alguns professores começam a abrir a mente para isso, mas é uma coisa que não há, não faz parte do currículo, não é? Exato. Não faz parte do que tem que saber. E os professores que o fazem nem era suposto fazerem, não é? Portanto, os que fazem é de louvar, não é? Exato. Sim, sim. Fazem porque entendem esta necessidade, sim, não é? Exatamente, exatamente. No outro dia até vi uma professora a partilhar no Facebook que dizia, era as notas do filho, ou seja, era um pai e um filho, não é? E tinha negativo a tudo, mas depois tinha o comentário da professora a dizer que ele era muito empático com os outros, não é? E o pai dá-lhe os parabéns, não é? Isto deve ser uma coisa que deve ser também valorizada na escola, não é? Aquilo que a criança é. Pois, porque às vezes há uns que são muito bons a tudo, mas são uns palermas. São uns palermas, para não chamar outro nome. E que já estão ali a antever que invadem a vida das outras pessoas, que não têm respeito pelo próximo, que não... Não prestam. Pronto, não vamos dizer, vamos reciclá-los para serem novas pessoas. E nós temos uma foto para dar aqui um bocado de introdução à nossa conversa, já começou, mas depende da introdução aqui ao nosso tema. Sabia que a prevalência de perturbação de ansiedade em crianças e jovens é de 10%. Temos de dizer um oftalmologista. É só porque está muito longe, não liga. E eu até sabia, tinha aqui algo escrito. Está aqui. Como é que é 10%? Exato. É verdade. É assim, estes dados, quero aqui realçar, que é, em Portugal não há muita informação, ou seja, não temos realmente dados fiáveis sobre prevalência de perturbações em crianças e adolescentes. No entanto, isto era relativo a um estudo desenvolvido nos Estados Unidos, portanto, cerca de 10% das crianças apresentam uma perturbação de ansiedade, ou seja, entre os 5 e os 16 anos, se não estou em erro. Tão cedo. Exatamente. É um bocado assustador, não é? Isso é devido ao quê? É assim, quais são as verdadeiras razões? É assim, eu acho que primeiro é preciso saber o que são perturbações de ansiedade, não é? Portanto, toda a gente sabe o que é que estamos a falar quando referimos a ansiedade, não é? Portanto, este medo mais, não queria dizer exagerado, não é? Mas perante algumas situações, não é? No entanto, temos aqui vários tipos de perturbações de ansiedade, que em crianças podemos estar a falar, por exemplo, de ansiedade generalizada, não é? Portanto, uma ansiedade muito geral, coisas comuns, não é? Ou seja, não há assim nada específico. Por outro lado, temos, por exemplo, as fobias específicas, não é? Mas aos 5 anos isso tem a ver, que é mais ou menos na altura que vai para a escola, a ansiedade, o medo... Lá está, pode ser de várias coisas. Por exemplo, na família também, alguma situação? É curioso pegar por aí, porque eu imagino que tem uma mãe, não é? Que tem medo de aranhas, não é? Tem medo de aranhas e vê uma aranha. Vê uma aranha, não é? E tem uma reação muito exagerada, não é? Começa a gritar, a correr, a fugir. O que é que a criança aprende? Quando vê uma aranha, tem que gritar, correr e fugir, não é? Sim. Tens medo de aranhas, Cláudia? Não acertei, não. Não, mas a questão é esta, ou seja, baratas. Pronto. Tenho muito respeito. Mas agora imagino que com as baratas, elas fiquem lá na vida delas e quando vê uma barata,
grita, corre, grito. não é? Não, mas Não estou a grita dizer... porque ela é chique, é a Cláudia não faz essas É assim, coisas. eu também não gosto de baratas. Ah, sim. Também não gosto de baratas. Se tiver aqui uma barata, eu, pronto, contorno, não é? Com Evito por ali. licença, estou a mais. Exatamente. Mas a questão é mesmo esta, ou seja, como é que as crianças... Como é que... Faria. Imaginei. As baratas quando se pira... Não se deve fazer, não se deve fazer porque dizem que é elas a espalhar ovos por todo o lado. Que nojo! Sim, por Mas exemplo, sabem que as baratas fingem-se de mortas. completamente, completamente. Elas metem as patinhas... É verdade, feias, é verdade. falsas, É verdade. E depois se nós porcas. tocamos, elas começam logo a... Elas metem-se e depois São de o pior repente... bicho do mundo. As baratas, confesso, não me faz assim tanta impressão. Quer dizer, só se for assim uma coisa que eu não estou... Eu assusto-me se for uma coisa As que eu não estou à voadoras. espera. Coisas voadoras já tenho um bocadinho mais... Coisas voadoras que podem vir de repente ter Já comigo e viu me faz-me um o que bocado a de impressão. barata fez? Já não sei. O que é que a gente está a falar? Estávamos a Eu falar. sei, eu sei. Estávamos Sim, a sim, falar a da fobia. mãe que tem Exato. medo das baratas. Exatamente. Que é uma Ou mãe que seja- está-se ali a rir porque é assim. A questão é esta, ou seja, as crianças aprendem muito por observação, por exemplo, Sim. estou aqui a pegar numa questão só, não é? Estamos a dar um exemplo que eu acho que é uma coisa simples. Não estamos a Simples falar de de nada que possa ser entender. Sim, sim. sensível. Uhum. Não é? E depois, ou seja, isto pode ser uma forma, não é? Por exemplo, a criança aprende que deve reagir desta forma e, portanto, desenvolve ali aquele medo. E quando falo de baratas, falo de outras coisas, não é? Aqui as baratas vá, até é uma coisa que se passa bem. A questão é outras coisas da vida mesmo Mas que depois- os pais transmitem esta ansiedade. não é? Exatamente, mas por exemplo, em crianças também podemos falar de ansiedade de separação, que é quando a criança fica muito ansiosa quando tem que estar longe da mãe, do pai, por exemplo, quando tem que ficar na escola, não é? E a mãe tem que se ir embora Pois, sim, sim. e fica muito ansiosa, não é? Porquê é que isto acontece? Às vezes pode ser muito porque, por Uma exemplo, ligação muito forte com os pais? sim, ou por exemplo, às vezes não há limite, não há aquelas barreiras, não é? Ou seja, não há aqueles limites da criança perceber, por exemplo, que às vezes tem que explorar o mundo sozinha, não é? Porque deixa-me só fazer-lhe uma pergunta para se calhar ajudar também a explicar, que é a ansiedade da separação faz parte de um crescimento da criança, não é? A criança, quando é bebê, há um dia que ela percebe que ela e a mãe já não são um, não é? Não sei se isso ainda existe, mas quando eu estudei na psicologia, Não, eu ainda aprendi existe, ainda sobre a existe, ansiedade. sim. Ainda existe? Estudaste agora, ainda esta semana? Existia este nome, a ansiedade da separação, fazia parte... Não, achei Sim, piada. e atenção, quando nós falamos, por exemplo, de medos, não é? Há medos que são Que é suposto, não são é? normativos da idade. Por exemplo, quando digo normal é que não quer dizer normal, porque normal é uma palavra feia. Normal é uma palavra feia? É feia no sentido de, quer dizer normativo, ou seja, não significa que se uma criança, por exemplo, vou recapitular, imaginemos uma criança de 6 anos que tem medo do escuro, Sim. não é? É um medo muito comum. Ou seja, quando eu digo normal é neste sentido de normativo, ou seja, é muito comum. É comum Não naquela é? Muitas idade, crianças sim, tem terem aquilo. esse Exatamente. Agora, se tivermos, por exemplo, um adolescente ou até mesmo um adulto com medo do escuro, eu não quero dizer que não seja normal. Não é tão comum, Tão frequente, não é? Pronto, e aqui temos que ver o que é que, para a idade da criança, é então um medo normativo ou não. Isto porquê? Porque o pensamento, por exemplo, a forma de pensar da criança também é diferente de um adulto. E uma criança de 6 anos tem muito um pensamento mágico, não é? Uma criança, se estiver no escuro, pode pensar que vem um monstro, não é? Agora lembrei-me do filme do Monstros e Companhia, não é? Oh, É sim, o medo sim. de que vinha um monstro do Sim, armário, não sim, é? exato. Portanto, é um pensamento mágico. O adulto sabe que isto não acontece. Esconder mas- o pé na manta. Senão o monstro vai lá. Exato, temos de estar todos tapadinhos, porque Sim, senão o não? monstro... Sim. Mas a questão é esta, ou seja, temos que ter em atenção a fase de desenvolvimento da criança para perceber também de onde é que vem este medo. Lá está, às vezes, por exemplo, a criança desenvolve um medo, não tem que ser, por exemplo, porque os pais tiveram uma reação exagerada
perante também aquela situação, não é? E depois há casos que há crianças que possam ficar também com essa fobia, esse medo, como os pais. Mas há outros casos que a criança até pode se rir da figura que o pai está a Sim, fazer. exatamente. Pronto, E depois lá está, as crianças são todas diferentes, Sim, sim. não é? Exatamente. Mas obviamente, e não quero que pareça aqui que as crianças só desenvolvem ansiedade, porque, por exemplo, os pais também são ansiosos, não é? Às vezes não é isto, Mas os pais poderão potenciar um bocadinho, não é? Esta ansiedade natural. Os pais têm realmente um papel fundamental nestas questões. Eu digo muitas vezes em consulta que não deve ser nem sobrevalorizado nem subvalorizada Exato. a ansiedade das crianças, por exemplo. Ou seja, por um lado, não devemos desvalorizar a ansiedade da criança ou o medo da criança ou o que quer que seja, não é? Por exemplo, aquilo que a criança tem medo, aquilo que a criança pensa. Ou o facto de ela ficar a chorar na escola, não é? Exatamente, portanto, as reações emocionais, não é? Portanto, não devem ser desvalorizadas. Por outro lado, também não devem ser sobrevalorizados. O que é que isto significa? É óbvio que se está aqui uma barata e não vai fazer mal nenhum, eu devo valorizar o medo da criança, ou seja, eu perceber que a criança tem medo da barata. No entanto, já estamos a falar muito barata. No entanto, também não devo contribuir para o medo da criança, medo, não é? Não é do género, ok, está aqui uma barata, então vou já tirar a criança daqui porque a criança tem medo. Percebem o que eu quero dizer? Sim, Ou seja, claro. também não deve ser sobrevalorizado. A gente tira a barata porque não gostamos dela. Exato. Mas, por exemplo, nesse caso que as crianças ficam a chorar na escola, eu acho que é uma coisa que imensas mães passam, seja no berçário, seja na pré, Sim, seja sim. mesmo na... Eu só este ano me livrei dessa vida. Este ano, graças a Deus, já não tive isso. Meu filho todos os anos... Chorava. Primeiro dia da pré, passou bem. Depois foi para aí 2 semanas ou 3. Depois íamos de férias, voltou outra vez. No outro ano a seguir, já nas férias foi bom. Foi no segundo já não chorou. Mas chorava sempre? Não, ele chorava era- sempre quando a gente ficava... Sim, Quando era o retorno? sim, quando era o retorno. Mas isso- E chorava quando íamos pô-lo à escola ao princípio, depois até se habituar. Eu não sei. Eu Exatamente. só sei que eu ainda dava a volta e ainda ouvia os gritos do outro lado. Era assustador. Claro. É assustador lá está, esta ansiedade da separação, que é Exato. normal, torna-se uma ansiedade dupla. Porque eu ainda me da lembro no criança e dos primeiro pais. ano, espero que ele não esteja a ouvir, no primeiro ano ainda me lembro de eu deixar a chorar, a saber que pronto, eu tenho que o deixar, ele tem que ficar e vai se habituar, e eu estar e entrar no carro e virem umas lágrimas, porque é o nosso filho, não é? Custa-nos E deixar. atenção, que eu acho que a ansiedade de separação é tão difícil para a criança como para Sim, os sim, pais. sim. Até porque, lá está, os pais têm este instinto, não é? Inato de proteger a criança, não é? Portanto, eu quero sempre acreditar que os pais estão a tentar fazer o melhor para os filhos, não é? E esta questão da ansiedade de separação, eu acho que deve ser... Eu não tenho filhos, não é? Mas deve ser horrível ver um filho a chorar, não é? É chato. Mas lá está, é como disse, quando a gente percebe que está bem, e isso para mim, lembro-me, veio a professora dele do outro ano anterior, que era a professora da pré, como a escola continua, veio-me dizer, ele está muito bem, mãe. Não ligue nada a isto. Oh, mas vá, isto aqui um bocadinho já passou. Exato, mas mais É o uma que vez, eu- é muito normativo, não é? Sim, Vou usar aqui a sim, palavra sim. novamente, de que a criança chora quando começa a ir para a escola. Agora, Jardim de também é bom que os infância. pais ponham ali um limite e também não se façam de não sei o quê, não é? Sim, agora imagino É que... como disse, é nem sobrevalorizar, nem subvalorizar. Exatamente, agora imagino que sempre que o seu filho chorava, o levava para casa. Pois, não esqueça. O que é que ele aprendia? o Que meu- quando chora, vai para casa. Mas o meu não precisa de fazer isso 3 vezes. Só uma ele já tinha percebido. Mas a questão é mesmo esta, aquilo que eu há pouco falava de limites, não é? E uma coisa que se deve que trabalho também muito com pais é a questão de regras, não é? Porque é essencial. Uma vez tive um pai que me dizia assim, lá em casa não há regras, como se isso fosse uma coisa boa. Eu pensava assim, não, tem que haver regras. Pois. Tem que haver regras, não é? Se não houver regras é que isto depois descamba, como se costuma dizer. E os sim, miúdos não limites. ficam ansiosos quando não há regras? Eu acho que eles não saberem o que é para fazer ou não também causa uma certa ansiedade, não é? Sim. Mas pela questão de não saber, por um lado, pode acontecer, lá está, as crianças são todas diferentes. E isso nós pode ir sempre para vários lados, não é? Pode acontecer
que para uma criança não haja problema nenhum não haver regras, não é? E a criança ter o seu desenvolvimento normal. No entanto, isso pode ter impacto, quer por um lado, por exemplo, de criar ansiedade, quer por outro, de não se preocupar com as coisas, não haver noção de consequências, não é? Não tem Responsabilidade, não é? Exatamente, depois chega uma fase, por exemplo, na adolescência, não é? Uma fase muito mais crítica do desenvolvimento. Se nunca houve regras, como é que depois um adolescente que, por exemplo, começa a ter comportamentos de risco ou quando falo de comportamentos de risco, imaginemos que quer começar a experimentar bebidas alcoólicas, não é? Ou os colegas todos fumam e ele não fuma, não é? Como é que depois introduzimos aqui regras, por exemplo, não é? Queres sair à noite e não tem hora para voltar. Então nunca tive horários, porque é que agora tenho, não é? Portanto, pode acontecer isto. Por outro lado, pode acontecer o que estava a referir a esta questão, ficar mais ansioso porque não há limites, não é? Portanto, não se sabe o que Não sabe o que é que esperar. pode acontecer, não é? Exato, exato. E então, como é que os pais podem ajudar a não causar tanta ansiedade? Há aqui alguma fórmula mágica, não sei? Não tem medo de barata. Sim, Mas fórmulas às vezes mágicas nunca existem, não é? né? No entanto, eu acho sempre, obviamente que eu sou sempre de suspeitar porque sou psicóloga, não é? Mas vou dizer que é, primeiro, levar a criança a um psicólogo, não é? Mas está a falar em questões de Mas que crianças é que prevenção, precisam de ir ao psicólogo? não é? Ok. Qual é Eu o acho nível de que- ansiedade, não é? Porque há ansiedade Ou de que dá para ser sintomas. controlada em casa. Exatamente. Eu acho que é importante ver uma coisa que nós avaliamos sempre, por exemplo, esta questão dos medos normativos, como eu referi há bocado, não é? É muito comum uma criança de 6 anos ter medo do escuro. Mas este medo interfere no dia a dia da criança ou não? Por exemplo, não é? A criança consegue dormir à noite sozinha, apesar de ter medo do escuro, ou tem que dormir na cama da mãe e do pai? Ou a criança consegue atravessar o corredor que está escuro corredores. ou não, Os por exemplo? corredores. É o corredor Ou consegue ir a da uma morte. divisão. Casa, tudo range, parece que está tudo velho, não é? Eu também tinha um corredor em casa, por isso é que eu sei muito bem o que é que significa um corredor. Exatamente. Ou, por exemplo, não vou a uma divisão sozinha porque está Sim, escuro, sim, não é? sim. Ou seja, às vezes é perceber mais que impacto é que esta ansiedade tem, ou seja, o impacto disto no dia-a-dia da criança e dos pais. Porque não é só também... Porque, por exemplo, a criança dorme, como tem medo do escuro, dorme com a mãe e com o pai. Mas, entretanto, a criança começa a crescer e já não cabem os três na Claro. cama, não é? Estou a dizer mãe e pai, Sim. pronto. Então quem é que fica de fora? Quem é não que fica de fora, não é? Quem é que Exato. fica de fora? E, portanto, começa aqui a ter impacto na vida do casal, Claro. não é? Começa a ter impacto na vida dos pais. Portanto, se calhar não tem tanto impacto na criança, porque ela está toda contentinha, porque dorme com a Problema mãe, resolvido. não é? Mas tem impacto na dinâmica familiar, não é? E do Claro. casal. Portanto, às vezes acho que é mais perceber em que momento levar a criança a um psicólogo. Se calhar perceber quando é que isto começa a ter Portanto, nem realmente sequer estamos impacto. aqui a falar, porque se calhar as pessoas pensam, tem que ir ao psicólogo se está aqui com uma depressão, uma coisa assim já Avançada. muito avançada, exato, uma coisa que já não tem vontade de comer, não tem vontade de ir à escola, porque isto também acontece hoje em dia com crianças. Sim, mas lá está, isto já é impacto. Se diz que não come, por exemplo, anda o dia todo triste, isto é impacto, não é? Não consegue fazer as atividades diárias, deixa de estar com os amigos, isto já tem impacto. Ou seja, aqui em questões de depressão, não é? Porque eu acho que temos que saber distinguir esta questão de que a vida da criança é muito diferente da vida do adulto, não é? E os problemas são diferentes e, portanto, temos que perceber que se uma criança, por exemplo, não brinca com outras crianças, não é? Porquê? Não é Tem normal, medo, não é? não gosta das outras crianças, está triste. Porque é suposto brincar, não é? Sim. Esse é que é o suposto. Sim, exatamente. Pode gostar de uma brincadeira e não gostar de outra. Isso, Sim. cada um... Pode ter momentos em que gosta de brincar sozinho também. Exatamente, Sim, claro, temos- isso é importante. Uhum. Isso é importante. Mas porquê é que a criança, por exemplo, não gosta de brincar com outras crianças? Tem, por exemplo, vergonha de falar com as outras, tem medo de falar com as outras, não é? Aqui que vamos sempre falar de impacto, não é? Que impacto é que estes problemas têm na vida da criança? Como é que nós podemos ajudar os filhos a gerir estas emoções? Porque se calhar se desde cedo se começar a gerir,
as emoções, por exemplo, eu lembro que falava muito com o meu filho sobre isto da escola, mas porquê? Porque tu gostas da escola, ele até é um menino que gosta da escola, porquê que ele disse, não sei mãe, porque quando chega ali já, pronto, eu acho, como é que nós podemos ajudar a gerir essas emoções, como outras do ser envergonhado e não brincar, ou outras do ter medo, como é que se pode ajudar a gerir? Isso depois é um trabalho que também é muito feito, por exemplo, que eu faço muito com os pais, não é? Que isso acaba por ser muito práticas parentais. Há pouco eu dizia que as crianças, por exemplo, aprendem muito por observação, não é? Portanto, aqui temos logo uma forma de como é que os pais podem agir, não é? Ou seja, nós podemos, aquilo que nós chamamos de modelar, não é? O comportamento da criança, como? Reagindo também de forma adequada. Ou seja, quando existe uma situação, como é que eu ia te explicar? Ou seja, imaginemos que, por exemplo, aqui estamos a falar só de ansiedade e também falámos aqui um bocadinho de tristeza, mas imaginemos, por exemplo, de zanga. Também há Sim, muitos de casos raiva, de zanga, sim, de medos não que é? são Ou muito seja, incontrolados. Sim. exatamente, ou seja, também há muitos casos que nos aparecem, não é? De crianças que têm mais problemas de comportamento, não é? Quando ficam zangadas, têm um comportamento muito exagerado, gritam, batem, não é? Como é que nós podemos intervir aqui? Os pais, por exemplo, quando estão zangados, como é que os pais reagem? Os pais, quando estão zangados, também gritam. Os pais, os pais não têm que ser um com o outro, não é? Mas a figura paternal, quando está zangada, o adulto, não é? Quando está zangada, o que é que ela faz? Também grita, bate na mesa, bate com a porta. O que é que ela faz? Não é? Se os pais souberem também gerir as suas emoções, não é? Vão mostrar depois também à criança como é que ela também o pode fazer, por exemplo. Aqui nesta questão da modelagem, como nós chamamos. Ou seja, o adulto funcionar como modelo, não é? Porque as crianças acabam por aprender, tudo que a criança aprende, não é? Acaba por Aprende em alguém, não é? por alguém, não é? Sim. Se nós pensarmos também em alguma coisa que nós tenhamos aprendido por observação, se calhar não é muito difícil de pensar, não é? Sei lá, por exemplo, situações sociais, não é? Como é que nós sabemos como é que devemos agir em determinada situação? Porque também olhamos para os outros e vemos também como é que os outros se comportam. E as crianças é igual. Outra ferramenta importantíssima é também falar das emoções, que era aquilo que estávamos a falar há bocado, não é? Que é saber identificar as emoções que eu estou a sentir e o que o outro está a sentir. E depois, por outro lado, é mostrar empatia pelo que a criança está a dizer. Mais uma vez, aquilo que eu estava a dizer, que é nem sobrevalorizar, nem sobrevalorizar a emoção da criança, não é? Portanto, nem é muito importante, nem é nada importante. Ou seja, é importante, mas ela tem que saber gerir e adequar à situação. Exatamente. Por exemplo, eu posso... eu mostrar empatia pelo que a criança está a sentir não significa que eu concorde com a forma como a criança está a reagir à situação. Imaginemos que a criança está nervosa porque vai ter um teste no dia a seguir. Eu posso dizer, eu percebo que estejas nervosa porque é um momento estressante, importante, não é? Vais ter uma avaliação, não é? Mas isso não significa que eu concordo que a criança esteja ali a berrar e a espernear porque vai ter uma avaliação no dia a seguir, não é? Ou imaginemos que a criança está triste porque o professor ralhou com ele por uma coisa que ele não era culpado, não é? Portanto, aqui uma situação de injustiça. É também normal que a criança esteja zangada, não é? Sim, Agora, foi injustiçado, portanto é normal sentir-se injustiça. Exatamente. A gente tem que ensinar a reagir a esse sentimento. Nós podemos empatizar com isso, não é? Ou seja, eu percebo que tu estejas zangado. Eu acho que tu tens razão para estar zangado, não é? Agora, podemos é reagir de outra forma, não é? Como é que nós podemos reagir aqui? Se calhar bater no professor, se calhar não é a melhor solução, não é? Qual é que é, por exemplo, consequências desse comportamento, não é? Nós às vezes dizemos que temos que pensar a curto e a longo prazo. A curto prazo, bater no professor, se calhar vai saber bem à criança, porque ali a emoção desaparece, não é? Diminui. Por outro lado, a longo prazo, qual é que é a consequência? É grave, não é? Pois, Provavelmente claro. vai ficar de castigo, não é? Portanto, falar, por exemplo, de consequências, não é? Lá está, outra vez a questão das regras, que também são importantes e que estabelecem aqui estes limites. Então, se a pessoa precisa, e agora se calhar alguns estão a pensar, olha, se calhar já deveria ter pedido ajuda aqui de um psicólogo, o que é que acontece aqui numa consulta de psicologia pediátrica? Porque ainda há tanto preconceito até com as... apesar de achar que não, diz que não há assim tanto com os adultos. Eu
não sei se haverá ou não, vejo ainda algumas pessoas com algum receio de pedir ajuda nessa área. Eu acho que preconceito, acho que há sempre, não é? Muito esta ideia de... Acho que tem vindo a diminuir, ainda por cima agora com a pandemia, acho que as pessoas têm valorizado muito mais a saúde Porque também mental. isso surgiu, aumentaram os números de casos, não é? De Exatamente. ansiedade, de depressões, Exatamente. Principalmente também das crianças. nos adolescentes e Pois. jovens adultos. Porque estavam em casa, fechados, que horror. Exatamente. E a questão do convívio, não é? Sim, faltou Isto aquilo que é uma coisa... Questões sociais são super importantes nesta faixa etária, não é? Perdi-me na pergunta. A pergunta era, o que é que acontece numa consulta de psicologia pediátrica? Então, Porque aqui há aquela questão de são menores, não é? Não vão lá pelo Sim. seu próprio pé, os pais vão ficar a falar com eles sem os pais saberem, o que é que diz, estas coisas eu acho que exatamente. Então, cada caso é um caso, portanto, às vezes nós temos que ver de que forma é que nós podemos fazer a intervenção também com os pais, não é? Geralmente o que eu faço é, se for uma criança, com adolescente, geralmente a primeira sessão faço logo com o adolescente. Se for uma criança, se for a criança que tiver pedido a consulta, eu faço a primeira consulta com a criança. Mas como é que as crianças pedem consulta? Às vezes as crianças, por exemplo, notam que essas problemáticas têm impacto na vida delas, imaginemos. E que precisam de ajuda nisso. Sim, há crianças que notam isto. Por exemplo, ficam muito ansiosas na escola. Imaginemos, por exemplo. Mas não temos de estar a falar também de crianças de 6 anos, podemos estar a falar de crianças, por exemplo, 9, 10, 11. Sim. Exatamente, aqui já tem alguma percepção. Até porque eu digo crianças, se nós definirmos aqui a faixa etária da adolescência, temos sempre que pensar que geralmente as raparigas entram na adolescência um bocadinho mais cedo. No entanto, vai variar muito de pessoa para pessoa, exatamente. Vai haver crianças que vão entrar na adolescência muito mais cedo e outras que vão entrar muito mais tarde. Portanto, às vezes posso ter, imaginemos, um rapaz de 12 anos que eu ainda vou considerar, digamos assim, criança, porque ainda não considero que esteja ali na fase de desenvolvimento correspondente à adolescência, tendo em conta, por exemplo, aspectos sociais, não é? A nível cognitivo. Portanto, vou considerar ainda uma criança. Há muitas diferenças, às vezes. Mas ela já pode ter alguma percepção, por exemplo, das suas emoções, não é? E, portanto, quando é que fica ansiosa, se aquilo tem impacto na vida delas. Portanto, às vezes, se for um caso de uma criança que pede a consulta, então crianças ou adolescentes que pedem a consulta, eu faço geralmente a primeira consulta com a criança, para perceber porque é que ela quer ir, porque é que ela procurou aquele apoio, e depois faço então uma segunda consulta com os pais, que a criança decide se quer estar presente ou não. Depois, o que é que nós temos que ver sempre aqui? Que o meu paciente, digamos assim, é a criança ou o adolescente, não é? Portanto, não é os pais. E, portanto, tenho sempre aqui questões de confidencialidade com a criança ou com o adolescente. Eu tenho sempre que definir, imaginemos que faço a primeira consulta com a criança, não é? Eu tenho sempre que definir o que é que eu posso ou não dizer aos pais naquela consulta. Ou se há alguma coisa que eles não querem mesmo que eu diga aos pais. Obviamente que há sempre aqui questões de confidencialidade que às vezes têm que ser quebradas, não é? Mas essas questões também são sempre esclarecidas com a criança ou com o adolescente, e aí, pronto. E é fácil gerir com os pais, que agora é o momento de estar só à conversa com o paciente, que é o filho deles? Eu acho que os pais aceitam muito bem, lá está. E por isso é que eu acho que não há tanto este preconceito. Pois, acha que há menos do que com os adultos, sim, não é? Até, procurar e mesmo, ajuda para um filho é mais fácil do que procurar por causa disto, porque si. uma coisa é o adulto reconhecer que precisa de ajuda e vai a um psicólogo, não é? Outra coisa é o filho. É uma pessoa diferente, há pouco dizia, não é? O seu filho é uma pessoa diferente de si. E, portanto, ele tem os problemas dele e isto é a consulta dele. Percebe? Imaginemos que vai ao médico, porque o seu filho está doente e agora tem que tomar um antibiótico. Não vai fazer o tratamento por ele, não é? Vai ser a criança. E aqui é a mesma coisa. E por isso é que eu noto que, é esta a percepção que eu tenho, que existe um menor preconceito, se calhar relativamente a adultos. Mas eu vejo também que, e há pouco falávamos, que acho que este tabu, não é, sobre a saúde mental tem vindo a ser um bocadinho desconstruído, e acho
e depois acabo por notar que as gerações mais novas não têm tanto este preconceito e, portanto, já é muito normal, não é? E banal quase ir a um psicólogo. E daí que não noto tanto este preconceito. Ou seja, por um lado, os pais, porque são pessoas diferentes deles, são independentes um do outro e, portanto, reconhecem que a criança precisa de ajuda, e por outro lado, a própria criança ou adolescente também não se sente já não sente tanto preconceito. O que eu acho ótimo, não é? Significa que os adultos futuros também já não vão ter tanto este preconceito. Então, e como é que funciona quando, por exemplo, há alguma incompatibilidade daquilo que fala com o seu paciente, que são as crianças, não é? Os adolescentes, com os pais? Quando há aqui alguma coisa, porque já vimos que às vezes os pais também têm que mudar. Aquilo não está só no lado Isso às vezes dos mais novos, não é? Sim, às vezes é muito difícil, porque... e por isso é que eu há pouco dizia, nós às vezes temos que ver até que ponto é que devemos envolver os pais na intervenção. Às vezes é essencial, mas também é só essencial se os pais colaborarem, porque se os pais não estiverem para aí virados e era como eu dizia, só o problema é da criança, levar o filho, exato. Exatamente. Eles que se tratem, mas não vão aqui meter na minha vida e na minha privacidade e nos meus direitos, não é? Sim, exatamente. Isso também acontece, não é? Exatamente. E portanto, às vezes eu noto que mais vale não trabalhar com os pais. Imaginemos que temos, por exemplo, também um pai ou uma mãe muito ansiosos, não é? Se eu estou a trabalhar também questões de ansiedade com o filho, às vezes trabalhar estas questões, se a mãe ou o pai ainda vão ficar mais ansiosos, não é? E vão depois passar transmitir essa ansiedade também ao filho, não é? Às vezes é preciso ver até que ponto é que é importante aqui gerir, pronto, até que ponto é que nós podemos então incluir os pais na intervenção. Geralmente, o que eu, às vezes, por exemplo, corre bem ter na mesma sessão o pai, a mãe, não é? E a criança, portanto, ter os pais e a criança na mesma sessão, às vezes isso não resulta nada. E às vezes também resulta melhor, não é? Faço intervenção com a criança e depois faço intervenção com os pais. Não é? Obviamente que a intervenção que eu faço com os pais é sempre direcionada para a intervenção com a criança, não é? Eu não vou ali fazer psicoterapia, por exemplo, direcionada às questões do adulto, sim. Não é? Portanto, geralmente este trabalho é mais a nível de práticas parentais. Então, e como é que as pessoas podem encontrá-la a si, por exemplo? Então, eu estou a trabalhar ainda na faculdade, portanto, no serviço à comunidade, na consulta de... Quem é que pode lá ir? São todas as pessoas ou é direcionado só para a população de Lisboa? Não, toda a gente. Até porque agora, em tempos de pandemia, não é? Sim. Surgiu aqui a modalidade online e, portanto, qualquer pessoa pode. E na faculdade não existe só também a consulta de pediatria, também existe para adultos e existe depois as várias vertentes também da psicologia. E como é na faculdade, eu não faço ideia, vou-lhe fazer uma pergunta talvez tola. É como quando se ia à faculdade de medicina para arranjar os dentes, porque era mais barato, que tínhamos lá outras pessoas, como é que isso era? É assim, tem preços mais em conta. Pronto. Sim, tem preços mais em conta. Porque eu acho que eu gosto de chamar as coisas pelos nomes. Sim, e eu sou sincera, eu acho que aquele trabalho na faculdade, lá está, tem preços mais em conta e é pouco divulgado. Eu acho que devia ser mais divulgado. Pronto, então é isso que vamos fazer aqui. Portanto, se alguém precisar de alguma ajuda psicológica... Vamos chover pedidos. Não, porque se alguém precisar de uma ajuda psicológica e não encontrou ainda, às vezes não pode pagar, não é? Sim. Se calhar também já há pessoas que já entenderam que precisam. Sim, lá na faculdade nós falamos muito também... aqui sobre isso, não é? Também tem preços sociais, portanto são mesmo muito mais baratos. Pronto, então até precisa disso, mas se calhar não está nas suas prioridades porque tem que pagar pão para comer e para viver. E é curioso dizer prioridades, sim, porque eu acho mesmo que é isto. Às vezes vê-se muito, eu especialmente não gosto, mas de certeza que já viram aquelas imagens que é ir ao ginásio custa X e o telemóvel custa Y e depois a consulta da psicologia, e eu não concordo nada com isto. E eu sou psicóloga, mas eu não concordo nada com isto, porque eu comprei um telemóvel, mas eu comprei o telemóvel uma vez, não é? Portanto, se eu gastei, imaginemos, 500 € no telemóvel, eu gastei-o só daquela vez. No entanto, vem muito pelas prioridades das pessoas e não acho que seja quase apontar o dedo a dizer mas tu compraste isto e tu fizeste aquilo e tens a mensalidade no ginásio. É que a mensalidade do ginásio também é uma mensalidade e uma consulta é mais recorrente e, portanto, são preços...
eu não vou mentir a dizer que é um serviço barato, que não é. A questão é que devia ser prioritário, não é? Mas isto depois aqui também entramos noutras questões mais políticas, não é? De serviços... Vamos a votações. Exato. Então, como é que as pessoas a podem encontrar nas redes sociais? Porque aí se calhar chegam à conversa consigo e a saber como é que podem exatamente. aqui Então, eu tenho o meu ir a estas Instagram. consultas, ou de alguém, pronto, está mais vocacionada para as Sim. crianças, mas como também já disse que na faculdade também existe para os adultos, portanto, se calhar consegue ali explicar às pessoas também Sim, como exatamente. é que é. Tenho o meu Instagram, que é desmistifica.mente. Desmistifica. Pronto. O que é que podem encontrar lá nas suas redes sociais? Além de poderem falar consigo e já saber esta psicologia a Marcar uma preços consulta mais presencial ou acessíveis. online, não é? Exatamente. Presencial ou online. Sim. Exatamente. O que é que... Geralmente o meu conteúdo está mais lá está, muito mais direcionado para a população infantil-juvenil e, portanto, algumas curiosidades como aquela, não é? Do sabia Sim. que, da prevalência. E algumas questões, agora também tenho feito algumas publicações sobre aspectos de desenvolvimento cognitivo e assim. É isso. Portanto, também para as pessoas, aqui quem é pai ou mãe, que tem aqui crianças, até bebés, tudo, desde os pequeninos, saber aqui um bocadinho, conhecer um bocadinho este tudo, desenvolvimento, aquilo que estava a falar, ajuda a saber interagir e se calhar reagir a algumas situações, não é? Exatamente. Portanto, fica aqui mais fácil, não é? Sim. Portanto, já falámos aqui muitas coisas importantes, estivemos aqui a falar sobre a saúde mental nas crianças e nos jovens. O que é que nos ficou aqui por falar? Faltou falar, temos aqui um minutinho por aí. Bem, eu acho que acabamos de falar aqui de bastantes coisas relevantes. Muitas perguntas. Não é? Mas uma coisa que eu, por acaso, tinha pensado que queria realçar, que é, às vezes nós, é muito fácil, nós, por exemplo, vemos uma criança e dizemos assim, não tem culpa, não é? Ou os pais fizeram assim, a criança não tem culpa. E eu às vezes questiono que é quando é que a criança, ou quando é que a pessoa começa a ter culpa, não é? E eu não gosto de dizer nunca que ninguém tem culpa, não é? E no sentido em que às vezes vemos um adulto, não é? Por exemplo, não tem noção de consequências, não é? Quando é que ele devia ter aprendido as consequências, por exemplo? E às vezes questiono-me aqui um bocadinho, então quando é que quando é que começamos a culpabilizar o outro, não é? E se calhar em vez de falarmos em culpabilizar, devíamos então pensar em formas de o ajudar. Acho que é um bocadinho por aí. E daí que seja tão importante falarmos sobre estas questões parentais, de práticas parentais, para que os pais tenham estas estratégias e que possam ajudar da melhor forma aos seus filhos a que depois tenham um desenvolvimento muito mais saudável. Portanto, se calhar aqui uma estratégia dentro daquilo que disse era que as crianças têm que começar, cada uma ao seu nível, a saber que há consequências das nossas atitudes, sejam elas boas ou sejam elas menos boas. Exatamente, sejam elas boas também, não é? Sim. Acho que uma criança, quando faz, às vezes, isto surge em consulta, não é? Que os pais querem ver um determinado comportamento na criança, mas depois, quando ele ocorre, não o valorizam, não é? Então tem que ser valorizado, não é? É para ele saber que aquilo é o que é o correto. Exatamente, exatamente. Se nós nunca valorizarmos estas coisas, então depois, no futuro, elas depois também acabam por não serem importantes para a pessoa. E às vezes parece que eles na altura não estão a ligar nenhuma, mas depois à frente eles notamos que eles uma perceberam. Coisa importantíssima, as crianças ouvem tudo. Ouvem E tudo. percebem, E percebem, estão a exatamente. ouvir. Uma vez diziam assim, ela não percebe. É que o problema é que elas percebem. E se calhar devíamos... há pouco eu dizia que temos que perceber que a vida da criança é diferente da vida do adulto. No entanto, não devemos desprezar também as competências da criança. Não é? Exato. Temos que nos despedir já a correr. Muito obrigado, Bruna, por todos estes conselhos. Tudo bom. E que agora venham muitas consultas aí para ajudar muita gente. Agora é que vai ser. Obrigada. Obrigada, obrigada. E nós vamos embora também. Tem de ser. Tem que ser, tem que ser. Programa agradável. Foi verdade, era um tema assim sério, mas acho que o levámos de uma maneira light, com muitas estratégias, com muitas ideias, e já sabe, se precisar de ajuda, ficou aqui a sugestão então aqui da Faculdade de Psicologia de Lisboa, a um preço mais acessível. Está bem? Muito obrigada pela sua companhia. Voltamos no próximo programa com mais mulheres, mais projetos. Fique desse lado. Até lá. Até lá, portem-se bem.